Os morcegos se escondem entre as corninjas da alfândega. Mas onde se escondem os homens, que contudo voam a vida inteira no escuro, chocando-se contra as paredes brancas do amor? A casa de nosso pai era cheia de morcegos pendentes, como luminárias, dos velhos caibros que sustentavam o telhado ameaçado pelas chuvas. Estes filhos me chupam sangue, estes filhos chupam nosso sangue, suspirava meu pai. Que homem jogará a primeira pedra nesse mamífero que, como ele, se nutre do sangue dos outros bichos? Meu irmão, meu irmão. E comunitário exige o suor do semelhante, mesmo na escuridão. No ralo de um seio jovem como a noite, esconde-se o homem, na paina do seu travesseiro, na luz do farol, o homem guarda as moedas douradas de seu amor. Mas o morcego, dormindo como um pêndulo, só guarda o dia ofendido. Ao morrer nosso pai nos deixou, a mim e a meus 8 irmãos, a sua casa, onde a noite chovia pelas telhas quebradas. Levantamos a hipoteca e conservamos os morcegos. E entre as nossas paredes, eles se debatem, cegos como nós. E esse belo poema do Ledo Ivo, um poema extraordinário, Os Morcegos, é com ele que eu abro o programa de hoje, entrevistando a bibliotecária, minha amiga, que está fazendo um belo trabalho já há mais de ano na Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, à frente da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. Mira, muito prazer. Obrigada, Você ter vindo aqui no nosso programa, aceitou o nosso convite e é uma honra para nós. E esse trabalho belíssimo que você está fazendo já faz certo tempo lá na biblioteca. Isso. Obrigada pelo convite, né? Acho que os leitores alagoanos agradecem de ter essa oportunidade de estar falando um pouco do que se acontece em prol da leitura no Estado. Estou há quase 1 ano e 3 meses, né, à frente da Biblioteca Pública como gestora, atuando também como bibliotecária e, para isso, realizando alguns projetos atrativos e dinamizadores da biblioteca, né, que tem uma ação, né, que tem que ter essa projeção de ação cultural, né? A leitura, ela é dinâmica e ela tem que ser viva. Ela não pode ser somente parada, né, concentrada e silenciosa. Ela pode ser feita de diversas formas, né? E assim, essa proposta da Secretaria de Estado da Cultura, através do seu equipamento cultural Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, né? Enquanto eu à frente bibliotecária. Para essas atrações, né, com motivação de que o leitor ele reconheça e conheça esse espaço como sendo dele, né, que surgem esses projetos pequenos, mas suficientes para que a biblioteca apareça, né, e se torne viva dentro da sociedade. A biblioteca pública ela passou durante 4 anos fechada para uma reforma e um restauro. É bem importante diferenciar, né, essas 2 formas, que só veio beneficiar ao alagoano e beneficiar também aos leitores amantes dessa biblioteca, né? Ela voltou em 2014, final de 2014, com a estrutura super modernizada, equipamentos eletrônicos modernos, né? Muito bem aparelhada, né? Além disso, passando 4 anos, né, sem esse acesso direto do leitor, foi-se como as pessoas tivessem tido ela como esquecida no tempo. Mas, assim, existiam os amantes, já os frequentadores assíduos da biblioteca, que mesmo sabendo que a biblioteca existia e que iria voltar, eles ainda estavam sabendo que a biblioteca estava fechada. Então, tinha que ter alguma ação,
né, alguma ação cultural em que essas pessoas começassem a rever que a biblioteca pública estava de volta. Além de atrair outras pessoas que não pela idade, né? A biblioteca pública fez o ano passado 150 anos, comemoramos e tudo para dizer, olha aqui, temos uma instituição, né, que mantém, né, que faz fluir, né, o ler diante da sociedade. Mas existem pessoas de 56 anos, 60 anos, 70, 80 anos que não sabem que existe a biblioteca pública, né? Então, eu não estou falando de adolescentes que nasceram há 13 anos atrás, 14 anos atrás. Estou falando de pessoas adultas já, né, na sua terceira idade. Biblioteca pública com 150 anos, essas pessoas não a conhecem, né? Então, temos que dar uma levantada nessas ações e mostrar a cara da biblioteca pública. Então, desenvolvemos aí projetos como o Bibliotour, né, que é um passeio turístico e histórico, né, e de referência da própria biblioteca para os alunos das escolas, principalmente aqueles que nunca viram uma biblioteca de tal tamanho, que nunca conheceram uma biblioteca nessa estrutura, né, e que nem sabem que a biblioteca pública existe. Eles passam a conhecer a biblioteca e não somente como que essa biblioteca está organizada, mas também a história em que essa biblioteca carrega, o tempo de existência e onde é que ela está, num prédio histórico importante para a formação de Maceió, né? Então, essa visita à biblioteca tem vários itens, várias minas de ouros agregados, né? O estudante é como se fosse, né? Se a professora estiver me ouvindo, ela vai entender que é como se fosse uma aula agregada. Visitar a biblioteca não é somente um mero passeio, vai ser uma aula de história, uma aula de incentivo à leitura, de importância da biblioteca na vida do ser humano. Agregado a esse Bibliotour, a gente sempre oferece uma atratividade, uma atração cultural, que depende muito da faixa etária. E para isso a gente faz uma triagem, né? A turma escolar ou turma de comunidade mesmo, não precisa ser somente turma escolar. Pode ser um grupo de pessoas da própria sociedade, de 5 pessoas no mínimo, que queira visitar a biblioteca e queira ter um guia, né? E de repente estar com os amigos turistas visitando Maceió e que apresentar a biblioteca pública, né? Olha, eu quero apresentar, mas queria também que eles conhecessem alguma coisa, tivesse alguma atração cultural. E aí ligam para o 3315-7877, a gente faz um agendamento prévio, e aí procuramos saber a quantidade de pessoas e a faixa etária para poder oferecer uma atração cultural. Porque, por exemplo, se for uma turma de crianças, a gente oferece uma hora do conto às sextas-feiras, né? Se for uma turma de adolescentes, a gente oferece uma palestra sobre a saúde, que é um novo projetinho conversando sobre saúde. Então, durante o ano todo, vamos estar oferecendo palestra com diversas temáticas de temas sobre a saúde que já vem sendo debatido, às vezes até que esquecido, mas que continua aí, né, destruindo muitas vidas, como a AIDS, né, a gravidez precoce, né, a autoestima do adolescente, né, vários temas estabelecidos para esse projeto. Se for um jovem, a gente oferece o Cordel e Prosa, com o cordelista Jorge Calheiros. Então, aí a gente entra com a importância da literatura, como aquele cara que hoje tem 76 anos, não teve a oportunidade de ir para a escola. Tanto jovem ali presente, indo para a escola, e muitas vezes cruza os braços e diz, poxa, é um saco estudar. Enquanto um senhor de 76 anos que não teve a oportunidade tem mais de 200 cordéis, livros, né, de cordéis feitos e 96 decorados em sua memória, né? Isso é uma injeção de ânimo nesses jovens. Se for um adulto, a gente oferece também ainda o Cordel e Prosa, mas de repente é ainda de criança para adolescência, que não consegue mais ficar sentado ouvindo história, a gente oferece um recital de poesias, né, apresentando a eles escritores alagoanos,
né? E incentivando-os a ir à frente, escolher um escritor, escolher uma poesia e recitar, né? Tanto que o início desse projeto de recitação de poesias alagoanas iniciou com o nosso Chico de Assis na biblioteca. Foi, né? Foi um momento belíssimo e eu tenho uma recordação maravilhosa desse projeto e que foi assim uma coisa inusitada e acabou hoje sendo uma referência, né? Você sabe que eu fui convidado por causa desse projeto para fazer circuito em vários lugares. Pessoas que assistiram, as escolas que foram lá, né? E eu fiquei muito feliz, hein? E um dia eu tenho vontade de voltar, pelo menos para fazer um dia lá para Fique à vontade, fique à vontade. Para a gente é um prazer, né? Ter um ator global dentro da biblioteca, só vai dar mais respaldo aos nossos trabalhos. Além desses projetos, tem a Cinemateca, né? Que é a projeção de curtas e longas metragens. Damos prioridades a curtas produzidos por alagoanos no intervalo de 12 horas às 2 da tarde, justamente na hora do almoço, em que o pessoal do comércio está saindo para almoçar, né? E que incentivando que eles encontrem na biblioteca esse lugar de aconchego. A hora sair para almoçar, meia hora eu almocei, meia hora eu vou para a biblioteca assistir aquele cineminha, de repente até tirar um cochilo, né? E a biblioteca não fica com aquela cara, biblioteca, porque hoje, né, eu como bibliotecária sei, afirmo, acontece muito nas escolas da professora colocar o aluno de castigo na biblioteca. E a biblioteca serve de castigo para o aluno. Jamais a biblioteca serve de castigo para o aluno, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A biblioteca não é um castigo, é um lugar de aconchego, de conhecimento, de aprendizado, de muitas coisas boas e não castigo. As crianças que vão fazer esse circuito lá, elas são recebidas, inclusive as pessoas vestidas a caráter, não é? Exatamente. Nós bolamos até um personagem, né? O Doutor Livro, né? Então temos o Doutor Livro, que é o guia se veste, se veste de Doutor Livro e faz esse tour, né? Com essas criançadas, ensinando a importância da leitura, nós temos lá a bebeteca, ensinando a importância desde bebezinho a começar a ler, porque temos lá lixeirinhas, todas caracterizadas com as cores da reciclagem, né? E fazemos um fecha-o-olho e a cor amarela é para quê? E aí eles, a cor amarela é metal, e assim vai, sabe? Passamos para uma outra sala, que é uma sala do memorial da biblioteca, com móveis antigos da biblioteca, onde a gente expõe lá máquinas datilográficas antigas, né? E hoje estamos numa era de tablet, de celular, né? De tudo se acessar pelo celular, foto, não precisa mais de máquina fotográfica, quase que não precisa mais de computador, tudo é no celular. Então, essa geração está nessa fase. E a gente faz com que eles visitem a memória, né, de quando surgiu a primeira invenção, né, da datilografia de Gutenberg, né, como foi, por quê, como era que era escrito antes, né, a história dos copistas, do cara que não sabiam ler, que somente desenhavam as escritas, né, para poder ganhar, porque o livro era tão caro, né, e tudo isso eles aprendem, né, o primeiro computador do tamanho de uma sala praticamente, e eles ficam abismados, assim, né, e aí tem o contato com a máquina datilográfica, e aí a gente faz o link com o que hoje a gente tem, né, com as possibilidades, né, quantas portas se abriram hoje em dia para que eles tomem proveito desse conhecimento todo e saibam utilizar, né, de uma boa maneira. Eu lá sou frequentador, conheço o trabalho magnífico que você está fazendo e esses projetos. E tem um projeto que você pegou também a biblioteca e colocou ela na rua. Você colocou o trabalho da biblioteca externo. É isso que a gente vai conversar daqui a pouco, depois do nosso intervalo aí, tá bem? Então já a gente volta, vamos tomar um cafezinho. E essa conversa maravilhosa aqui com a Miriam Dantas, diretora da Biblioteca Estadual Graciliano Ramos. Vamos tomar um café.